E se a chave para viver uma vida significativa pudesse ser encontrada em um conjunto de verdades atemporais, o catolicismo não é apenas uma religião, é uma profunda maneira de viver um caminho que tem iluminado a vida de bilhões de pessoas por mais de 2000 anos. Ele oferece uma compreensão profunda e rica de nosso relacionamento com Deus, o mundo e uns com os outros. A fé católica não se resume apenas a rituais ou crenças, é sobre viver de acordo com princípios eternos, que orientam não apenas nossas ações, mas nossos corações, mentes e almas. Esses valores centrais moldam todos os aspectos da vida, desde como oramos até como servimos aos outros, e, em última análise, como imaginamos nosso lugar na eternidade. No vídeo de hoje, exploraremos 5 coisas cruciais que todo católico deve saber, as crenças fundamentais que sustentam a fé, o poder transformador da oração e dos sacramentos, o chamado para servir aos outros através da caridade, o papel honrado de Maria e dos santos e a esperança eterna da vida com Deus. Essas verdades são os blocos de construção de uma vida católica, oferecendo força, sabedoria e orientação para todos que buscam caminhar na santidade. Se você está pronto para mergulhar mais fundo nessas verdades e viver uma vida moldada pela fé, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e junte-se a nós nesta jornada. Você não vai querer perder o que vem a seguir. As crenças centrais do catolicismo. O catolicismo é uma fé que oferece uma rica tapeçaria de crenças práticas e valores, todos centrados em um profundo relacionamento com Deus. Para quem busca entender a essência dessa fé, aqui estão 5 verdades centrais, que todo católico deve saber cada uma, servindo como um guia para viver uma vida cheia de propósito, amor e graça divina. Primeiro, no coração do catolicismo está a crença na Trindade, a compreensão de que Deus é um em essência, mas existe como 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é talvez a crença mais fundamental do cristianismo, encapsulando o mistério de como Deus é tanto singular quanto relacional. O Pai é o Criador, o Filho, Jesus Cristo, é o Salvador, e o Espírito Santo é a presença divina que continua a guiar e capacitar os crentes. Os católicos são chamados não apenas a reconhecer Deus como um poder abstrato e distante, mas a se relacionar com Ele como um Pai que ama, um Filho que salva e um Espírito que os conduz em todos os aspectos da vida diária. Este relacionamento dinâmico com Deus convida os católicos a se aproximarem dele de maneiras pessoais, entendendo que cada pessoa da Trindade desempenha um papel distinto, mas interconectado em sua jornada espiritual. Em segundo lugar, um dos aspectos mais distintivos da adoração católica é o sacramento da Eucaristia, onde os católicos acreditam que o pão e o vinho oferecidos durante a missa se tornam o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Esta crença, conhecida como a presença real, ressalta o profundo mistério de que durante a celebração da Eucaristia, Cristo está verdadeiramente e plenamente presente de uma maneira que transcende a mera simbolização. A Eucaristia não é apenas uma lembrança da última ceia, mas um encontro vivo com Cristo, oferecendo nutrição espiritual, graça e unidade. Ao participar da Eucaristia, os católicos recebem força para enfrentar os desafios da vida, conforto em tempos de tristeza, e uma comunhão mais profunda com Cristo e uns com os outros. Este sacramento serve como o alimento espiritual que sustenta os católicos em sua jornada de fé, enraizando-os no amor de Deus e capacitando-os a viver os ensinamentos de Cristo. Em terceiro lugar, o catolicismo ensina que a salvação é um dom dado livremente por Deus, possibilitado pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, este dom requer uma resposta do indivíduo. A salvação não é algo a ser recebido passivamente, mas ativamente buscado através da cooperação com a graça de Deus.
Os católicos acreditam que são salvos pela graça imerecida de Deus, mas também devem responder vivendo vidas virtuosas, arrependendo-se de seus pecados e engajando-se na vida sacramental da Igreja. A fé ensina uma abordagem equilibrada. A salvação é tanto um ato da misericórdia de Deus, quanto um chamado para os crentes viverem sua fé em ações. As boas obras, a oração e uma vida de santidade são vistas como componentes vitais da jornada de um católico em direção à vida eterna. A compreensão da salvação no catolicismo destaca a importância tanto da fé quanto das obras, enfatizando que os dois devem trabalhar em harmonia para realmente abraçar a misericórdia de Deus. Em quarto lugar, a Igreja não é simplesmente uma instituição humana ou um lugar de culto. Acredita-se que seja o corpo de Cristo na terra estabelecido por Jesus para continuar sua missão de espalhar o Evangelho e oferecer salvação ao mundo. Os católicos acreditam que a Igreja é tanto uma comunidade de crentes quanto uma família espiritual que guia seus membros em direção à santidade. Através da Igreja, os católicos encontram Cristo nos sacramentos, participam da adoração comunitária e recebem os ensinamentos que os ajudam a viver sua fé. O papel da Igreja é nutrir e sustentar a fé de seus membros, oferecendo a orientação necessária para viver de acordo com a vontade de Deus. É através da Igreja que os católicos vêm a conhecer Cristo mais profundamente e são equipados para viver suas vidas a serviço dos outros. Dessa forma, a Igreja serve tanto como um sistema de apoio, quanto como uma bússola moral, garantindo que os crentes permaneçam enraizados nos ensinamentos de Cristo enquanto navegam pelas complexidades da vida moderna. Em quinto lugar, o catolicismo coloca grande ênfase na oração e nos sacramentos como meios essenciais de crescimento na fé e aprofundamento do relacionamento com Deus. A oração é vista como a base da vida espiritual, permitindo que os católicos se comuniquem com Deus, busquem orientação, expressem gratidão e ofereçam petições. A oração regular, seja através da reflexão pessoal ou da adoração comunitária, nutre um relacionamento mais próximo com o divino. Os sacramentos como o batismo, a confirmação e a reconciliação são os principais canais através dos quais os católicos recebem a graça de Deus. Cada sacramento tem um propósito distinto, desde a iniciação na Igreja, através do batismo, até a cura espiritual oferecida na confissão. Através desses ritos sagrados, os católicos são continuamente transformados, aproximando-se de Deus e uns dos outros como membros da Igreja. Os sacramentos servem como os meios pelos quais os católicos são renovados espiritualmente, capacitados a viver sua fé e preparados para a vida eterna com Deus. Sexto, no catolicismo, o chamado à santidade não é apenas para o clero ou figuras religiosas, mas para cada crente. Os católicos são ensinados que todos são chamados a viver uma vida de santidade, o que significa esforçar-se para viver de acordo com a vontade de Deus e amar os outros como Cristo nos amou. Este chamado à santidade está intimamente ligado à ideia de serviço. Os católicos são encorajados a servir os outros, particularmente os pobres, os doentes e aqueles que estão em necessidade, como uma forma de viver o amor de Cristo. O serviço é visto não como uma parte opcional da vida cristã, mas como uma expressão essencial da fé. Os católicos são chamados a ser agentes de mudança no mundo, trabalhando para tornar o mundo mais justo, compassivo e amoroso. Este chamado ao serviço transcende as fronteiras religiosas, convidando os católicos a trabalhar pelo bem comum e a ser testemunhas do amor de Deus em um mundo frequentemente marcado pela divisão e conflito. Por último, os católicos são instados a viver de acordo com as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, que delineiam as atitudes e comportamentos que devem caracterizar seus seguidores. As bem-aventuranças oferecem uma visão radical da vida, uma que inverte os valores mundanos. Elas pedem humildade, misericórdia, pureza de coração e um compromisso com a paz e a justiça.
Viver as bem-aventuranças significa adotar uma mentalidade que valoriza a compaixão em vez do poder, o altruísmo em vez do egoísmo e a construção da paz em vez do conflito. Em um mundo onde a busca por riqueza, sucesso e status muitas vezes domina as bem-aventuranças, desafiam os católicos a viver de uma maneira que reflita o amor de Deus e priorize o bem-estar dos outros em vez do ganho pessoal. Essas crenças e práticas centrais não apenas moldam a maneira como os católicos entendem Deus, mas também fornecem um roteiro para como viver uma vida significativa e cheia de fé. Ao abraçar essas verdades, os católicos são lembrados de que sua fé não é meramente um conjunto de rituais ou doutrinas, mas uma relação viva e pulsante com Deus, que transforma seus corações e os guia em todas as coisas. A importância da oração e dos sacramentos. No catolicismo, a oração e os sacramentos formam o núcleo da vida de um crente, moldando seu caminho em direção a Deus e promovendo uma fé profundamente enraizada. A oração é uma conexão viva e contínua com Deus, através da qual os católicos expressam gratidão, encontram orientação e buscam perdão. Este diálogo íntimo com o divino abrange tanto expressões pessoais quanto comunitárias da fé. Orações pessoais como o Pai Nosso, a Ave Maria e o Rosário permitem que os indivíduos reflitam, se fundamentem e se aproximem de Deus em particular. Enquanto isso, a experiência comunitária da missa reúne os católicos para adorar, reforçando seu senso de unidade e pertencimento dentro da família maior da Igreja. No mundo de hoje, onde a solidão e a distração são comuns, reunir-se em oração fortalece os laços e encoraja um compromisso compartilhado com o crescimento espiritual. Os sacramentos, no entanto, são os encontros mais profundos com a graça de Deus que um católico pode experimentar. Instituídos pelo próprio Cristo, esses 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, confirmação, reconciliação, unção dos enfermos, ordens sagradas e matrimônio servem como canais diretos através dos quais os fiéis recebem os dons do Espírito Santo. Cada sacramento não é apenas um passo na jornada espiritual, mas uma experiência transformadora que aproxima os católicos de uma relação mais profunda com Deus, reforçando os valores, a força e o propósito que guiam suas vidas. O batismo, o primeiro sacramento, é um poderoso rito de iniciação que purifica a alma do pecado original e abre a porta para uma vida de fé, esperança e amor em Deus. Este sacramento é uma acolhida sagrada, um renascimento que une o batizado à Igreja, oferecendo uma base para uma vida dedicada a Cristo. A confirmação, frequentemente recebida durante a adolescência, fortalece o compromisso do indivíduo com a fé e o sela com o Espírito Santo, capacitando-o a viver como um católico maduro. Este sacramento chama os católicos a um papel ativo e responsável na Igreja, infundindo-os com coragem e sabedoria para defender e compartilhar sua fé em todas as áreas da vida. A Eucaristia está no coração da adoração católica e é considerada a fonte e o ápice da vida cristã. Através da Eucaristia, os católicos recebem a verdadeira presença de Cristo, extraindo nutrição para suas almas e fortalecendo sua fé. Este sacramento não é meramente simbólico, é uma participação viva no sacrifício de Cristo e um encontro íntimo que traz força espiritual e sustenta o crente em todos os aspectos da vida. A Eucaristia chama os católicos a refletir sobre o amor e o sacrifício de Cristo, encorajando-os a viver a sua imagem, abraçando a compaixão, a humildade e o amor pelos outros. A reconciliação ou confissão oferece um caminho para a cura, o perdão e a renovação. Através deste sacramento, os católicos são convidados a confrontar seus pecados, expressar remorso genuíno e buscar o perdão de Deus. Isso não é apenas uma liberação da culpa, mas uma verdadeira restauração da relação com Deus e a comunidade. A confissão lembra os católicos da importância da humildade, do arrependimento e da autoconsciência, reforçando um compromisso com o crescimento pessoal e espiritual.
Em uma sociedade que muitas vezes evita admitir falhas, o ato de confessar e reconciliar é uma prática contracultural que cultiva a paz interior e a resiliência moral. Os sacramentos da unção dos enfermos. Ordens sagradas e matrimônio enriquecem ainda mais a vida católica. A unção dos enfermos é um poderoso sacramento de cura que traz conforto, coragem e graça àqueles que estão doentes, oferecendo esperança e força em tempos de luta física e emocional. As ordens sagradas dedicam uma vida ao serviço dentro da Igreja, sublinhando a responsabilidade e a humildade necessárias para liderar e apoiar a comunidade de fé. O matrimônio. Um vínculo sagrado entre cônjuges é um chamado para viver um compromisso vitalício, incorporando o amor de Deus na relação conjugal e nutrindo uma família que reflete os valores de fé e unidade. Nas complexidades da vida moderna, onde desafios e incertezas muitas vezes sobrecarregam os sacramentos, são um santuário de graça e uma fonte de força. Eles fundamentam os católicos em sua fé, fornecem orientação espiritual e oferecem lembretes tangíveis da presença e do apoio de Deus. Engajar-se com os sacramentos aprofunda a relação de um católico com Deus e reforça seu papel dentro da comunidade da Igreja, capacitando-o a enfrentar os obstáculos da vida com resiliência, fé e compaixão. Ao abraçar os sacramentos, os católicos não apenas se elevam individualmente, mas são chamados a elevar aqueles ao seu redor, vivendo como instrumentos do amor, da misericórdia e da paz de Deus. Através dessas práticas sagradas, os católicos experimentam o poder transformador da graça, guiando-os para uma vida de propósito, integridade moral e fé inabalável no amor eterno de Deus. Uma vida comprometida com o serviço e a caridade. No catolicismo, a fé não é um mero assentimento intelectual ou um conjunto de doutrinas a serem recitadas. É uma força viva e pulsante que deve ser expressa através da ação. A verdadeira fé, conforme ensinada pela Igreja, não se limita ao que se acredita no coração ou se fala com a boca. Ela se expressa de forma mais profunda no serviço e na caridade. Esses dois pilares da vida católica estão profundamente enraizados nos ensinamentos e no exemplo de Jesus Cristo. Em seu ministério, Jesus mostrou o que significa viver uma fé que vai além da piedade pessoal, envolvendo o cuidado ativo pelos outros. Sua compaixão pelos pobres, pelos doentes e pelos marginalizados da sociedade estabelece um modelo para todos os crentes, desafiando-os a cuidar dos marginalizados como se fossem o próprio Cristo. O serviço e a caridade, nesse sentido, tornam-se a encarnação viva da fé, onde cada ato de bondade, por menor que seja, se torna um testemunho do amor por Deus e pelo próximo. No cerne dessa fé ativa está o conceito das obras de misericórdia, que a Igreja categoriza em duas áreas distintas, mas interligadas às obras corporais e às obras espirituais. As obras corporais de misericórdia são aquelas ações que atendem às necessidades imediatas e tangíveis dos outros. Elas abordam o sofrimento e a fome do corpo, os fardos físicos do mundo. Esses atos incluem alimentar os famintos, fornecer água potável, vestir os nus e oferecer abrigo aos desabrigados. A natureza simples, mas profunda desses atos não se resume a aliviar o desconforto físico, é sobre afirmar a dignidade inerente de cada ser humano, reconhecendo que todos somos irmãos e irmãs criados à imagem de Deus. No entanto, a caridade católica não se limita ao reino físico. As obras espirituais de misericórdia alcançam mais fundo, abordando as feridas emocionais, mentais e espirituais que muitas vezes permanecem ocultas aos olhos do mundo. Esses atos de misericórdia podem envolver perdoar aqueles que nos ofenderam, confortar os que estão de luto, instruir os ignorantes ou rezar pelos vivos e pelos mortos. Ao realizar esses atos espirituais, os católicos são chamados a cuidar das necessidades da alma, ajudando os outros a encontrar paz, cura e esperança.
Essas obras enfatizam que a misericórdia não se trata apenas de atender às necessidades materiais, mas também de oferecer amor e compaixão àqueles que estão sofrendo internamente, proporcionando-lhes a força para superar o desespero e encontrar consolo nos braços de Deus. O ensino social católico, no entanto, estende esses atos de misericórdia além das relações pessoais e das necessidades individuais. A Igreja convoca seus membros a abraçar uma visão mais ampla de justiça social, que exige que os católicos não apenas respondam às necessidades imediatas dos outros, mas também trabalhem por mudanças sistêmicas. Isso significa confrontar ativamente as injustiças sociais, políticas e econômicas que perpetuam a pobreza, a desigualdade e as violações dos direitos humanos. A mensagem é clara: a caridade não é suficiente. Os católicos são desafiados a advogar por um mundo onde a dignidade de cada pessoa seja respeitada, onde os sistemas econômicos sejam justos e equitativos, e onde todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou credo, tenham oportunidades iguais para prosperar. Diante dos desafios globais como a pobreza, a injustiça e a erosão dos direitos humanos, o ensino social católico convoca os fiéis a trabalhar por reformas estruturais que abordem as causas profundas do sofrimento. Esse compromisso com a justiça social vai além da caridade, instando os católicos a participar da transformação da sociedade, defendendo políticas e práticas que sustentem a dignidade de cada pessoa. Seja apoiando salários justos, promovendo acesso a cuidados de saúde e educação, ou incentivando o diálogo pacífico entre comunidades. Os católicos são chamados não apenas a fornecer alívio imediato, mas também a serem agentes ativos na reconfiguração do mundo para refletir o reino de Deus na Terra. Em um mundo onde o individualismo e o interesse próprio muitas vezes dominam, o chamado católico a uma vida de serviço e caridade oferece um profundo antídoto. Ele convida os católicos a saírem de si mesmos, a olharem além de suas próprias necessidades e a reconhecerem o valor inerente dos outros. É um chamado a viver intencionalmente, com um coração cheio de compaixão, buscando não apenas curar as feridas imediatas do mundo, mas também construir um futuro fundamentado na justiça, no amor e na igualdade. Através das obras de misericórdia e da busca pela justiça, os católicos não são apenas seguidores de uma fé. Eles se tornam instrumentos do amor de Deus e agentes de mudança em um mundo que desesperadamente precisa de ambos. O papel de Maria e dos santos. Maria, a mãe de Jesus, ocupa um lugar único e profundamente querido no catolicismo. Embora não seja adorada como uma divindade, seu título de Mãe da Igreja revela a profunda significância de seu papel na história da salvação. Desde o momento em que disse sim ao plano de Deus, Maria se tornou a primeira e mais fiel discípula. Sua resposta ao chamado de Deus não foi apenas um ato momentâneo, mas um compromisso vitalício que demonstrou sua profunda confiança, humildade e obediência inabalável à vontade de Deus. Os católicos honram Maria não apenas porque ela deu à luz a Jesus, mas porque ela se tornou um modelo para o discipulado cristão. Sua vida é o exemplo supremo de viver em perfeita união com o propósito de Deus, mostrando como a vida de alguém pode ser transformada através da fé e da obediência. Em momentos de incerteza ou luta, os católicos recorrem a Maria, buscando sua intercessão, sabendo que, como mãe de Cristo, ela continua a ser uma defensora compassiva e poderosa diante de Deus. Sua presença na vida dos fiéis oferece conforto e encorajamento, e um lembrete de que o plano de Deus está sempre em ação, mesmo diante dos desafios da vida. Além de Maria, os católicos têm os santos em alta consideração. Os santos não são apenas figuras reverenciadas do passado.
Eles são vistos como pessoas reais e relacionáveis, que viveram vidas extraordinárias de fé, devoção e virtude. Santos como São Francisco de Assis, que renunciou à riqueza para viver uma vida de pobreza e serviço, ou Santa Teresa de Calcutá, cujo trabalho incansável pelos pobres e sofredores continua a inspirar milhões, mostram que a santidade não se trata de perfeição, mas de viver com amor e compromisso a vontade de Deus. As vidas dos santos revelam que a santidade pode ser encontrada nas vidas mais ordinárias, não apenas em momentos de grandeza. Eles foram pessoas que enfrentaram suas próprias lutas e fraquezas, mas através de sua profunda fé e confiança em Deus, tornaram-se faróis de esperança e modelos de virtude cristã. A mensagem dos santos é simples, mas poderosa. A santidade é alcançável para todos que se esforçam para viver uma vida de amor, serviço e sacrifício. Para os católicos, os santos não são apenas figuras históricas a serem admiradas. Eles são companheiros na jornada espiritual. Suas histórias servem como lembretes de que viver uma vida de fé não é apenas possível, mas pode ser transformador. Santos, como Santo Agostinho, que lutou contra o pecado e se voltou para Deus em arrependimento, ou Santa Joana d'Arc, que seguiu seu chamado divino, apesar de grande oposição, mostram que todos são capazes de crescimento espiritual, não importa seu passado. Os católicos acreditam que os santos, agora na presença de Deus, têm uma capacidade única de interceder em favor dos vivos. Quando os católicos rezam a um santo, estão pedindo que esse santo apresente suas petições a Deus, confiando que sua proximidade com o divino torna suas orações poderosas. Essa prática reflete a compreensão católica da Igreja como uma comunhão viva e pulsante de crentes, tanto aqueles na terra quanto aqueles no céu, unidos em Cristo. Em um mundo que muitas vezes parece opressivo e fragmentado, o papel de Maria e dos santos proporciona aos católicos um senso de direção e esperança. Suas vidas oferecem sabedoria prática para viver a fé cristã no mundo moderno. Seja a confiança inabalável de Maria no plano de Deus ou a coragem dos santos em enfrentar a adversidade, os católicos são lembrados de que a fé não se trata apenas de salvação pessoal, mas de como se vive para os outros e se responde às necessidades do mundo. Na sociedade atual, os santos lembram os fiéis de que a santidade não se resume a rituais espirituais, mas a viver uma vida de compaixão, serviço e amor. Ao olhar para Maria e os santos, os católicos são inspirados a viver vidas que não estão apenas enraizadas na fé, mas também na ação, trazendo o amor de Deus ao mundo por meio de escolhas cotidianas e atos de bondade. A intercessão dos santos, então, não é apenas um conforto espiritual, mas um poderoso lembrete de que o amor de Deus está presente e ativo na vida daqueles que vivem para Ele. Vida eterna com Deus. Para os católicos, o propósito supremo da vida é viver de tal maneira que possamos habitar com Deus para sempre na esplendor do céu. Este conceito de vida eterna não é apenas uma esperança distante, é uma verdade orientadora que molda cada momento da existência de um crente. A morte não é o fim, mas uma transição, uma passagem deste mundo físico e temporário para uma existência eterna com Deus. Essa crença traz um significado profundo para os desafios e lutas da vida cotidiana. Para os católicos, cada sacrifício, cada momento de sofrimento e cada ato de amor se torna parte da preparação para essa união eterna com Deus. É através dos altos e baixos da vida que somos moldados, testados e purificados, tudo em antecipação àquela recompensa final, a vida eterna na presença do Criador. A vida eterna com Deus é mais do que uma existência para sempre. É uma vida de completa realização, paz e alegria. No céu, os católicos acreditam que todas as coisas serão colocadas em ordem. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte.
A alma em perfeita união com Deus experimentará um amor tão profundo e puro que supera qualquer coisa que possa ser imaginada neste mundo. O anseio por amor e conexão que sentimos na Terra será plenamente satisfeito, pois estaremos face a face com a fonte de todo amor, Deus mesmo. O céu é descrito nas Escrituras como um lugar onde veremos Deus como Ele é. 1 João 3:2. Onde a visão beatífica, presença direta e não mediada de Deus é a realização suprema de nossos desejos mais profundos. Os ensinamentos católicos sobre o juízo final lembram os crentes de que o caminho para essa vida eterna não é automático. No final dos tempos, cada pessoa se apresentará diante de Deus para ser julgada com base em como viveu suas vidas. Este julgamento não se trata de uma contabilidade rigorosa de atos, mas sobre o alinhamento do coração com a vontade de Deus. Jesus ensina que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e mente, e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22:37-39. É através da vivência desse amor, por meio de atos de caridade, compaixão e justiça, que os católicos se preparam para o juízo final. Aqueles que viveram dessa maneira, com o coração voltado para Deus, e uma vida que reflete seu amor, serão acolhidos no céu. Para aqueles que rejeitaram o amor de Deus ou viveram em desafio aos seus mandamentos, a consequência é a separação eterna de Deus, um estado tradicionalmente conhecido como inferno. Essa separação não é apenas uma distância física, mas uma alienação espiritual, o pesar de estar afastado da única verdadeira fonte de vida e amor. É nesse contexto de separação que os católicos entendem a gravidade do pecado. Cada escolha que fazemos, cada ato de egoísmo ou crueldade, nos distancia de Deus e torna mais difícil experimentar sua presença nesta vida e na próxima. Mas a misericórdia de Deus é infinita, e os católicos acreditam que enquanto alguém estiver vivo, sempre há uma oportunidade de retornar a Ele por meio do arrependimento e da reconciliação. A esperança da vida eterna com Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Os católicos são chamados a viver hoje de uma maneira que reflita seu anseio pelo céu. Isso significa viver com amor, compaixão e perdão, e buscar a santidade em todos os aspectos da vida. A Eucaristia, o sacramento central da adoração católica, é considerada um antegosto do céu. Ao receber o corpo e o sangue de Cristo, os católicos acreditam que estão sendo atraídos para mais perto da presença divina, nutridos espiritualmente e lembrados de que o céu não é apenas um lugar no futuro distante, mas algo que pode ser encontrado mesmo agora, em momentos de oração, adoração e comunidade. Vivendo em um mundo repleto de distrações, buscas materiais e ruídos constantes, é fácil esquecer a natureza eterna da vida. A sociedade moderna muitas vezes promove uma visão temporária e de curto prazo, enfatizando a gratificação instantânea e o sucesso mundano. Mas o ensinamento católico aponta continuamente de volta ao objetivo eterno viver de tal maneira que um dia experimentaremos a plenitude do amor de Deus. O mundo moderno oferece muitos caminhos que levam a falsas satisfações, perseguindo riqueza, status ou fama, mas a verdadeira felicidade é encontrada na realização do anseio mais profundo da alma, estar unido a Deus para sempre. Esta é a esperança que sustenta os católicos através das provações da vida e é a resposta suprema à condição humana. O desafio para os católicos, então, é viver com um olho no eterno, buscando constantemente maneiras de crescer em santidade e aprofundar o relacionamento com Deus. É fácil se deixar levar pelo barulho e pela correria da vida, mas o chamado do Evangelho é focar no que realmente importa, o amor de Deus e do próximo, e a esperança da vida eterna com Deus. Cada dia oferece novas oportunidades para crescer nesse amor e se preparar para a vida eterna que nos aguarda.
Quando vivemos com essa perspectiva eterna, não apenas estamos melhor equipados para enfrentar as dificuldades da vida, mas também nos tornamos um farol de esperança para os outros, refletindo a luz do amor de Deus para um mundo que desesperadamente precisa dela. No final, a vida eterna com Deus é a realização de tudo para o que fomos criados. É uma vida de perfeita paz, alegria sem fim e amor eterno, uma vida que começa agora e continua, além dos limites do tempo. A jornada para este destino supremo começa hoje com cada ato de amor, cada oração e cada momento de graça que permitimos em nossas vidas, ao viver com nossos corações voltados para o eterno. Os católicos acreditam que podemos começar a experimentar o céu, agora sabendo que a plenitude desta vida nos aguarda na presença de Deus por toda a eternidade. Em conclusão, as 5 verdades essenciais que todo católico deve conhecer são muito mais do que ensinamentos abstratos. Elas são a própria base sobre a qual uma vida rica e plena de fé é construída. Essas verdades, as crenças centrais que moldam nossa identidade como católicos, o poder transformador da oração e dos sacramentos, o chamado inabalável para amar e servir através da caridade, a reverência por Maria e pelos santos que nos inspiram e a esperança inabalável da vida eterna, que dá sentido à nossa jornada terrena, não são apenas doutrinas a serem compreendidas, mas convites para viver uma vida mais profunda e significativa. Quando os católicos realmente entendem e abraçam esses pilares da fé, abrem-se a uma vida transbordante de compaixão, propósito e uma conexão poderosa com Deus. Eles não estão caminhando por esse caminho sozinhos, mas fazem parte de uma vasta comunidade global que compartilha a missão de amar a Deus e ao próximo servir com humildade e crescer em santidade. A fé católica é uma jornada, uma que nos desafia a crescer continuamente, servir e buscar Deus em todas as coisas, confiando que Ele está conosco a cada passo do caminho. Se você achou essas reflexões significativas, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você ficará conectado a mais conteúdos edificantes que ajudam você a crescer na fé, aprofundar seu entendimento e viver uma vida enraizada no amor de Deus. Junte-se a nós nesta incrível jornada. Juntos podemos continuar a aprender, crescer e viver a verdade de nossa fé em todos os aspectos da vida. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe sempre.